E olha só o resultado dessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Para cada um brasileiro, existem 2 dispositivos digitais no país. Ao todo, são mais de 447 milhões de computadores, notebooks, tablets e smartphones. A venda desses equipamentos teve um crescimento de 27% nos últimos meses devido às mudanças no mercado de trabalho aceleradas pela pandemia de Covid-19. Porém, é um cenário preocupante no ponto de vista do uso excessivo dessas tecnologias. A paixão pela profissão reflete no corpo de Jean. Com uma linha do tempo de edição de vídeo tatuada na mão, ele não esconde o orgulho de trabalhar naquilo que gosta. Com a pandemia e a necessidade do isolamento social, o jovem precisou comprar um computador para conseguir trabalhar de casa. Eu senti a necessidade de ter um computador em casa, né? E principalmente de trabalhar de home office, que eu nunca tinha trabalhado. E aí, com a pandemia, eu tive que comprar um computador, né? E a partir daí comecei a trabalhar de casa, né? Facilitou muito, porque eu pego muitos trabalhos de fora, porque como eu trabalho com vídeo, né? Meus amigos me passam edição de vídeo, foto, alguma coisa para editar, e eu sempre estou com ele lá em casa, trabalhando em home office, então valeu muito a pena. A venda de computadores teve um aumento de 27% em 2021. Este vendedor relata quais produtos de informática passaram a ser mais vendidos na loja onde ele trabalha. Notebooks, smartphones, com certeza são os mais procurados, né? Principalmente pelos jovens, né, que estudam à distância. O Brasil possui 242 milhões de smartphones, 110 milhões de computadores portáteis e tablets, 95 milhões de computadores de mesa e cerca de 268 milhões de televisores. No Brasil, atualmente, existem 447 dispositivos digitais em uso, uma média de 2 para cada indivíduo. De acordo com a pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, existem mais aparelhos do que pessoas no país. E o celular se consolidou como a principal ferramenta do brasileiro. Devido todo esse consumo, a transformação digital foi antecipada. O que aconteceria somente daqui a alguns anos veio com o início da pandemia e a necessidade do trabalho remoto. O mundo, a cada dia que passa, está ficando mais globalizado e a pandemia, ela acelerou esse processo, né? Então, existe aquelas pessoas que gostam da tecnologia e utilizam a tecnologia por ter um fascínio por isso, né, por esse meio, e muitas pessoas tinham uma certa resistência, né? Aliás, ainda existem muitas pessoas que têm uma certa resistência ao uso da tecnologia, mas a pandemia, né, forçou com que, inclusive, estas pessoas que tinham resistência se adequassem a esta realidade, né, por necessidade, por sobrevivência, muitas das vezes. Porém, o cenário é preocupante. Os usuários estão enfrentando problemas com o uso excessivo das tecnologias. Amanda, por exemplo, desenvolveu ansiedade. Por conta do trabalho, ela sente dificuldade para se desligar do mundo virtual. Eu me sinto um pouco sufocada assim, porque a gente não consegue separar a vida pessoal de trabalho. Então, acaba que a gente se sente sufocada, porque a todo momento você tem que estar ali, tem que estar olhando o celular, tem que estar vendo o que está acontecendo, tem que estar respondendo mensagens. Então, a gente se sente um pouco sufocada quanto a isso. Eu já senti ansiedade, porque assim, a gente não consegue separar o pessoal do trabalho e está sempre ali interligado. Para evitar os prejuízos psicológicos, é fundamental manter o equilíbrio na hora de utilizar o celular. Este psicólogo fala sobre o problema. Pessoas que utilizam o aparelho celular de uma forma descontrolada, sem pausas, sem aquele intervalo, tendem a desencadear um transtorno chamado nomofobia, que é justamente o transtorno referente ao vício ao aparelho celular. Estas pessoas, na maioria das vezes, não vivem a própria vida, acham que a vida perfeita é aquela vida que está na rede social. Elas ficam bastante dependentes de likes, de comentários, certo? E com isso criam expectativas. E quando essas expectativas não são alcançadas, o que acontece? Vem a frustração. E com a frustração
vem os episódios de depressão, de ansiedade.